Já parou para pensar se a sua alimentação está cuidando ou prejudicando a sua saúde? Convidada muito especial, que é a Verônica. Assim que a nutrição me encontrou e que realmente foi um encontro que fez essa conexão que pra mim é maravilhosa. Fazer escolha alimentar todo dia é cansativo. Sim. Todo dia eu consigo fazer essas pequenas mudanças que me possibilitam ser uma pessoa melhor. Desgasta muita energia aquilo que você faz todo dia. Tem um papel muito grandioso. O bem-estar, ele é a prevenção. Sempre tem pessoas falando que quando deram atenção para isso, elas começaram a ter um bem-estar. Primeiro você muda a alimentação, depois ela muda você. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Integra Vida, saúde e bem-estar. Você já parou para pensar se a sua alimentação está cuidando ou prejudicando a sua saúde? Hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas muitas vezes só ganha atenção quando começa a dar sinais de alerta. Já sabe o que é? É a alimentação. O que colocamos no prato diariamente impacta muito, muito mais do que no nosso peso, na nossa imunidade, na nossa energia, na prevenção de doença, na nossa saúde mental e também na nossa qualidade de vida. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu tenho a alegria de trazer aqui uma convidada muito especial, que é a Verônica, que é nutricionista e que vai nos ajudar, né, a entender essa relação de saúde mais consciente. Então, Verônica, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, né, e trazer e vir aqui para falar de um tema tão importante que é a nossa alimentação. Ah, que isso! É uma satisfação, um prazer, uma honra e uma emoção. Muito grata pelo convite, Bianca. Vamos falar sobre isso. Oba. E a gente vai aprender muito, porque antes da gente começar o podcast, a gente já estava conversando aqui sobre algumas coisas muito importantes. Mas antes da gente começar, eu quero, Verônica, que você se apresente. E é uma curiosidade que eu sempre tenho, que é o que fez o profissional se tornar aquele profissional, né? Por que a nutrição? E quem é a Verônica, né? Por trás ali da nutricionista. Ótimo, eu acho que é importante, fundamental a gente começar falando sobre isso mesmo, né? A Verônica, por trás da nutricionista, ela é uma filha amada de Deus, né? E ela é filha do seu Carício, ela é filha da Maria das Graças, que é mais conhecida como Lia. Nascida lá no Tocantins, e isso traz uma raiz cultural alimentar muito boa, que se mistura aqui com esse gostinho mineiro também. E aí hoje eu sou mineira e uberlandense, né, de coração, porque já adotei também isso aí. E a nutrição, eu encontrei a nutrição na lista do vestibular mesmo. Assim, nunca foi uma faculdade que eu sonhei em fazer. É muito engraçado isso. Eu sabia o que eu não queria fazer. Eu quero fazer algo na área da saúde, mas nem medicina nem enfermagem. E quando eu abri a lista da nutrição, aqui já morando em Uberlândia, para procurar o que fazer ali, me chamou a atenção. Eu falei, é sobre alimento, acho interessante. E aí a dona Lia tem uma raiz, né, muito influente nisso, porque os meus hábitos alimentares sempre foram muito naturais. A gente morava na fazenda, de comer a comida e os alimentos da estação. Então, isso falou, eu acho que vai ser legal estudar sobre alimentação. E aí foi assim que a nutrição me encontrou e que realmente foi um encontro que fez essa conexão que para mim é maravilhosa. Gente, é muito bom conhecer os convidados, né? Eu aprendi isso no episódio anterior, né? Que falava sobre quem é a pessoa por trás. E eu fiquei sempre com essa curiosidade, né? A gente escolhe uma profissão, mas tem um lado tão bonito nosso, né? Que mesmo que seja ali, eu sabia o que eu não queria. Eu sempre uso essa frase, assim, eu não sabia de forma clara o que eu queria para minha vida, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. E isso é muito importante, né? Porque ali Deus, de alguma forma, vai fazer você se encontrar com o seu propósito. E aí, quando você entende a missão, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, vocês vão ver que a gente vai quebrar várias crenças
de que nutricionista é o profissional que vai passar dieta, que vai entregar para mim uma folha com um monte de restrição, eu não posso comer isso, eu posso comer aquilo, é para isso que serve o nutricionista, e não é para isso. Então, o objetivo nosso hoje, né, Verônica, é tirar várias crenças que a gente traz, porque eu falo que o Integra Vida, o papel dele é esse, né, levar essa parte educacional e uma parte preventiva, que antes da gente começar o podcast, a Verônica me trouxe para mim algo assim muito importante sobre a prevenção, e eu falei, nossa, achei interessante, porque eu nunca tinha pensado que as pessoas poderiam pensar sobre isso, que às vezes a pessoa pensa que prevenir é quando ela já foi diagnosticada e fala, agora eu quero prevenir para não piorar, e não é apenas isso, isso é uma forma, Sim. mas que não é o intuito principal, né, que você busque ajuda profissional antes que vire uma doença, né, se torne uma doença, ou vários outros fatores para a gente melhorar a qualidade de vida. Então a gente vai aprender muito aqui hoje. Eu separei aqui uma listinha de perguntas para fazer para a Verônica, e eu falo que sempre no Integra Vida aqui é um bate-papo, né, que a gente vai ter aqui falando justamente sobre essas crenças que a gente traz, e eu falo que também minhas, porque cada episódio eu aprendo muito, né, então começando aqui, né, sabendo da Verônica, como ela descobriu esse amor pela nutrição e sabendo do impacto que ela tem, até o trabalho dela é totalmente voltado para esse papel de trazer consciência, sempre vejo ela com palestras, trazendo essa parte educacional, então ninguém melhor do que ela para nos ajudar aí, né, com esse tema tão importante. Então, para a gente começar, eu quero até saber, né, justamente isso que eu acabei de dizer, qual que é o papel, né, verdadeiro da nutrição, né, muitas pessoas procuram nutricionista apenas quando quer emagrecer, então essa também é uma crença que as pessoas têm, né, de agora eu preciso emagrecer, então qual é o profissional que eu vou buscar? O nutricionista, e não é apenas para isso, né, mas se não é apenas para isso, qual que é de fato o verdadeiro papel, né, da nutrição na saúde? Isso. E é exatamente sobre isso que a gente estava conversando, né, Bianca? Sim. Porque entender que o verdadeiro papel da nutrição é promover o bom funcionamento do organismo. E aí, quando a gente já tem um quadro de saúde clínico, que a gente tem uma patologia, uma desordem metabólica, eu já perdi a oportunidade de ter a nutrição que promove o bom funcionamento do organismo. Porque, conhecendo essa relação que os alimentos possuem nutrientes e que esses nutrientes, eles são necessários para quê? Trazer energia para o nosso corpo, trazer reparo celular e metabólico, trazer esse bom funcionamento. Atuando de que forma? Diretamente na prevenção. Então, o bem-estar, ele é a prevenção e a promoção da longevidade, né? A gente precisa lembrar que o bem-estar, o viver bem, a qualidade de vida, eu faço quando eu tô bem. E é no dia a dia, no cuidado da alimentação, não é quando eu, de fato, tenho que cuidar da alimentação por já ter alguma alteração. Aí a gente consegue também associar a prevenção, mas eu já tô fazendo tratamento. Então, antes disso, o papel da nutrição é o bom funcionamento do nosso organismo. Sim, e no início eu até falei várias coisas, né, isso que a Verônica acabou de dizer, né, tanto da parte da prevenção, de trazer energia para o seu corpo, e eu falei algo aqui também, que eu tenho assim em mente, que tudo que a gente faz todos os dias, tudo que você faz todos os dias, você não come todos os dias, você não dorme todos os dias, você não respira todos os dias, então isso tem um papel fundamental na sua vida. Então, quando a Verônica diz, né, que a gente vai ter uma melhora quando a gente está com um adoecimento, a gente vai ter uma melhora quando a gente olha para essa parte da alimentação, e também quando você faz isso de uma forma preventiva, você evita que um adoecimento chegue, que você não tenha ali aquele diagnóstico que muitas vezes você vai levar para uma vida toda, que você faz isso através da prevenção, quando você olha para a sua alimentação com mais atenção, né? Então, hoje, eu gosto sempre de comentar, né, sobre essas doenças adquiridas, né? O que é doença adquirida? É tudo que a gente adquire de acordo com o nosso estilo de vida, né? Então, hoje nós vemos um aumento muito grande com doença crônica, obesidade, diabetes, ansiedade, depressão, que muitas pessoas nem sabem, né, que tem uma relação total com a alimentação. E o quanto a alimentação ela pode contribuir tanto para o desenvolvimento quanto para a prevenção dessas doenças, né? Diabetes
diabetes, obesidade, depressão e ansiedade. Muitas vezes a gente nem entende, né, essa relação. Por isso que eu falei aqui que a gente vai aprender várias coisas que um nutricionista não é um profissional só para te passar dieta. Exatamente. Ele vai te ajudar em vários fatores, né? Não tem como você não ter uma melhora se você está num quadro depressivo e busca um profissional como esse para poder te ajudar no que você faz todos os dias, que no caso é a alimentação, né? Isso mesmo. E até desassociar essa questão da dieta relacionada só ao emagrecimento, né? Sim. Que a dieta realmente é essa rotina alimentar que a gente tem. E aí, a partir dessa rotina alimentar, a partir dessas escolhas alimentares, ou eu tô indo por um caminho que eu tô nutrindo o meu corpo e possibilitando essa prevenção e essa promoção de saúde, ou realmente eu posso estar contribuindo, levando ele, né, para um estado mais inflamatório. Hoje se fala muito sobre a questão da inflamação. Então, a inflamação, ela virou uma palavrinha que ganhou um destaque, né? Mas o que que é isso? Todo dia, o nosso corpo por si só, ele já combate a inflamação aqui, né, de todo o processo metabólico. E a alimentação, pensar que o nutriente que eu consumo, ele vai chegar lá na minha célula e ser responsável por impactar esse ambiente, é algo que está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui conversando, né, sobre o que a gente comeu hoje, né, sobre a hidratação, e aí trazer essa consciência de que todas essas escolhas alimentares que eu tenho feito, que foi o que você disse, é o ordinário do nosso dia, né? Eu costumo brincar com meu paciente, pensa em uma coisa, Bianca, que você vai fazer até o último dia da sua vida. Comer. Se alimentar. Sim. Então, se a gente trouxer isso para a consciência do hoje, e que para eu chegar bem amanhã, e na longevidade, no que eu quero viver, né, enquanto família, enquanto propósito, a alimentação, ela impacta totalmente, eu começo a trazer para a escolha do dia a dia, que eu tenho realmente essa via de mão dupla, e eu estou escolhendo ir pelo caminho da saúde ou, né, me colocando numa situação que pode aumentar o risco da doença adquirida, né, dessa patologia, de aumentar essa inflamação, gerar alterações crônicas de saúde, que realmente a alimentação impacta diretamente, né, e é esse perfil de alimentação que a gente teve com a mudança dos anos mesmo, com a industrialização, né, os alimentos mais industrializados, então eles têm nos levado por esse caminho, e aí a gente precisa repensar e trazer estratégias para o cuidado do dia a dia, para viver a prevenção e a promoção de longevidade hoje. Não é pensar assim que amanhã eu quero chegar bem, mas eu faço isso hoje. Falo que isso é como se fosse uma poupança. Tudo que você faz hoje, você vai depositando ali, né, um investimento, que você vai depositando ali para que no futuro você tenha, né, uma boa qualidade de vida, né, você possa envelhecer bem. Então, não impacta só o que a gente faz aqui no presente, né? Mas pensando também no futuro, você vai depositando ali pequenos hábitos que você faz no dia a dia. E a Verônica trouxe um ponto muito importante, né? Da mudança da alimentação com o passar dos anos e o quanto hoje em dia o que a gente precisa é trazer essa consciência de que como está a sua alimentação, né? Como está a alimentação, como você tem dedicado tempo para olhar isso na correria do seu dia a dia, né? Então, alimentação durante tratamentos, que é um dos próximos temas aqui. Esse eu gosto muito de falar, porque eu tenho uma experiência de vida, né, em relação a isso, que é quando a pessoa já está enfrentando um problema de saúde, como uma doença inflamatória, que foi o que a Verônica acabou de dizer, né, sobre essa inflamação e tudo mais, ou até mesmo um transtorno emocional, de que forma a alimentação pode ajudar o corpo a enfrentar esse processo. Eu acho que até para seguir uma linha, eu acho que isso é o que você mais faz no seu dia a dia, né, Verônica? Mas eu falo que eu tenho isso na minha família mesmo, assim, de ver resultados positivos, porque olhou muito para a parte da alimentação, uma alimentação mais limpa, de pessoas na minha família que passaram pelo tratamento do câncer, que é uma doença tão agressiva, mas que não teve nenhum tipo de sintoma durante o tratamento, porque ela focou totalmente na alimentação limpa, ela focou no sono, ela cuidou desse bem-estar. Então, eu acho que essa pergunta, ela resume, eu citei aqui o câncer, mas são várias outras doenças que ela melhora muito quando a gente olha para isso e prioriza uma alimentação, né, mais limpa, mais natural. A questão da doença oncológica, né, e aí isso é uma coisa que
conecta muito comigo porque foi uma das áreas que eu fui trabalhar, eu tenho especialização na área e também por uma questão da família, de ter passado por essa situação na família. Então, inclusive, a primeira área de atuação da nutrição foi na oncologia, porque eu queria cuidar do que eu não pude cuidar quando a minha mãe teve o câncer. E quando eu pude fazer isso e ver o impacto que a nutrição trazia no tratamento, foi assim, é algo que realmente foi onde eu tive certeza de que eu tinha escolhido a profissão certa. Eu falei, eu sou um agente de mudança. Sim. Eu consigo, através da conscientização de uma alimentação saudável, fazer com que essas pessoas, elas passem, elas sofram mais, elas tenham uma condição de vencer e de viver bem o processo do tratamento, que já é tão desgastante, né, através de escolhas diárias, através de manejo, de alimentação. Então, assim, isso realmente faz com que os olhos brilhem, o coração fique, né, mais emocionado, pulse mais forte, porque realmente eu falo que eu passei pela oncologia até para poder sarar um pouquinho dessa ferida. Sim. Porque quando aconteceu, eu era, né, adolescente, então eu não tinha nem noção desse impacto. E quando eu vi que eu tinha a possibilidade de ter uma ferramenta, né, de cuidado tão poderosa através da alimentação, eu falo, o mundo precisa saber disso, né, Bianca? Precisa. É por isso que a gente está aqui, é por isso que tem canais e ferramentas tão poderosas quanto compartilhar essa informação aqui. E aí, realmente, a alimentação como essa ferramenta. O que a gente vai ver de prática? Quando eu busco um perfil alimentar que baixa o nível de inflamação no meu corpo, modula a microbiota intestinal, a gente falava agora há pouco, né? Então, assim, a gente tem um organismo vivo dentro do nosso organismo, que é as nossas bactérias, né? Sim. E modular isso através da alimentação traz um benefício muito grande para as nossas vidas. Hoje, sem nenhuma patologia para prevenir, e no caso do paciente que já está em um tratamento específico, né, seja oncológico ou a diabetes, a hipertensão, a própria obesidade, a gente sabe, né, que esse organismo vivo, ele impacta diretamente, porque ela é capaz de produzir fatores anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios, e a alimentação que modula isso. Então, se eu trago uma alimentação mais anti-inflamatória, a produção, ela é de agentes mais anti-inflamatórios, ajudando o meu próprio corpo no combate de tudo isso. Sim. Promovendo bem-estar, promovendo saúde. Gente, o que a Verônica falou, enquanto ela estava falando, eu ficava só pensando que eu acho que um dos melhores lugares para você aprender algo é quando você já está ali dentro do processo. Então, eu já acompanho há muitos anos, né, esse familiar meu que faz tratamento. E o ano passado foi um ano que eu fiquei muito tempo dentro de hospital, e eu falava assim que a minha vontade era estar ali e começar a palestrar para as pessoas que estavam sentadas ali em cada cadeira, recebendo a quimioterapia, por exemplo. Porque a alimentação, ela tem um poder tão forte, mas nem todas as pessoas sabem disso, né? A Verônica falou aqui porque é uma especialização dela, é o que ela já trabalhou com a área, o trabalho dela hoje também é nessa parte de conscientização, prevenção e tudo mais, mas é isso que eu quero que as pessoas tenham acesso e contato. Por quê? Porque quando você sabe que você está passando por um tratamento, algo tão desafiador, não tem como. Essa frase eu até repeti de novo, não tem como você não sentir melhora se você der atenção para alimentação. E muitas vezes, até no episódio anterior, a gente falou sobre a importância de ter mentor, ter profissionais que vão nos conduzir, né? Porque a gente não sabe de tudo e não precisa saber. Tem profissionais que se prepararam, estudaram anos para que possa nos direcionar. Mas eu acho que ainda existe um papel que primeiro você precisa saber que você vai ter qualidade de vida se você fizer esse investimento, porque uma palavra que eu nunca quero que vocês usem é: eu precisei gastar tanto com médico, eu precisei gastar tanto com nutricionista, precisei gastar tanto com psicólogo. Esquece, não existe. Você investe em psicólogo, você investe em nutricionista, você investe em médico. Não tem nada mais importante assim, vamos dizer, para o físico, para o plano terreno, do que a sua saúde.
Porque se você precisa trabalhar, você quer viver mais tempo com seu filho, é você sendo saudável, com qualidade, né? Então, Com certeza. toda vez que você investir dinheiro, né, nesses profissionais ou em algo que vai te ajudar na atividade física, você está investindo dinheiro. Então, lá na sua planilha, sabe, sua planilha de gasto, você vai colocar lá investimento. Esse valor foi Reconheça que é um investimento. É um investimento, porque assim, não tem nada melhor do que você trabalhar estando bem, não tem nada melhor do que você ir para um evento na sua família ou no seu dia a dia, chegar em casa cansado e ter disposição para poder brincar com seu filho, para poder vivenciar cada fase que não volta. Nenhuma fase volta, né? Então, nossa vida vai sempre. Seu filho não vai ter mais aquela mesma idade. Então, se você está sempre cansado, nunca está com disposição, a alimentação é um dos caminhos ali que com certeza impacta muito nessa qualidade de vida, né? Nesse bem-estar. Então, alimentação e saúde mental. Ah, essa aqui eu adoro, viu? É você trazer algo que é aquilo que eu acredito para saúde mental, que eu estou sempre focando nisso, né? Eu falo que é uma educação voltada para a saúde mental, mas também é uma educação comportamental em saúde, que é qual é. Já existe, né, muitos estudos mostrando a relação entre intestino e cérebro e de que forma a alimentação pode influenciar no humor, na ansiedade e na saúde mental. Exatamente. A gente já falou aqui, né, desse organismo vivo que é a microbiota. Sim. Então, hoje a gente já estuda bastante, já conhece essa relação que vai ser o eixo intestino-cérebro. Então, existe essa conexão direta aqui, ó, através dos neurônios, dessa produção dos compostos químicos mesmo, e que isso impacta, né, em como o nosso humor é modulado. Sim. Então, a alimentação hoje, ela tem a capacidade, né, de modular essa flora intestinal e através dessa comunicação e dessa produção dos compostos bioquímicos no intestino, gerar esse bom humor, gerar hormônios do bem-estar mesmo, a própria serotonina, né? Então é produzida através disso. Então a gente precisa realmente, de fato, dar atenção para essa alimentação que vai promover mesmo esse bom funcionamento intestinal, né? O nosso intestino, quando não funciona bem, ele por si só já gera mau humor, né? Então o fato de não ir ao banheiro com regularidade. Sim. E se isso não está acontecendo, é o primeiro alerta para você pensar: a minha flora intestinal não está tão boa, Sim. né? E aí começar a olhar para os pilares que precisam ser modulados através da alimentação, porque isso produz uma cascata de reação metabólica que chega no nosso cérebro e que impacta na nossa saúde mental. Ter um humor às vezes mais deprimido mesmo pode estar relacionado com a alimentação e o impacto metabólico disso através da microbiota. Então, assim, é um eixo bastante estudado e que precisa ser olhado com muito detalhe. A gente faz isso, né, no consultório, porque, assim, é a questão do cuidado integral, né, Bianca? Então, assim, não tem como. A gente queria até pincelar e dar talvez mais dicas aqui, ó, né? Olha para isso, olha para aquilo. Sim. Mas se não tá funcionando bem, se tem percebido, né, realmente esse mau humor por causa desse mau funcionamento já é o principal alerta. Então, como a gente está aqui para chamar atenção para esse cuidado profissional, busque esse cuidado profissional. Busca esse cuidado profissional. Gosto sempre de falar isso porque olha o quanto é totalmente integral, né? Eu sou esse foco, essa palavra integral, eu gosto sempre de priorizar ela, porque a gente tem que olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia e o que merece atenção, né? Então, às vezes a pessoa está passando por um processo, né? Vamos falar aqui do foco da saúde mental, emocional. Se ela está passando por uma questão, é importante ela olhar, porque muitas vezes você vai estar sentindo seu corpo cansado, sem energia, né? Porque a gente já comentou aqui também, né? Que a energia também é produzida através também do que a gente coloca para o corpo. Nutrir são tantos fatores, né? Então, não só o alimento, mas ele é um dos fatores. É que se você não dá atenção para isso, e também não só dá atenção, quando você está passando por um processo de cansaço, isso tudo, você às vezes quer uma alimentação rápida, né? Aquela alimentação, comprei no mercado, vou chegar em casa, vou comer, já aquilo que já vem pronto, você vai desembalar muito e não focar na parte natural, porque você não quer, né? Não quer comer, por exemplo, uma convidada do episódio anterior que falava sobre sono, ela falava assim: se você não está dormindo bem, você não vai querer no outro dia comer salada, porque você vai querer uma coisa rápida, prática, né? Então, a mesma coisa aqui sobre alimentação, você está passando um processo de cansaço e tudo, você não vai querer focar nessa alimentação saudável, mas é aí que está o ponto. Senão a gente entra num Gera o ciclo. né?
Não Exatamente. come bem, por isso estou com fatores que pioram uma situação, de adoecimento mental, e vira aquele ciclo, né, não Isso. como bem, porque também não estou A bem. gente precisa começar a pensar no cuidado da alimentação, também nesse manejo de estresse, Sim. né, porque assim, hoje é muito comum, eu vou comer isso daqui que me descansa. Não, gente, o que Exato. descansa é descansar, Exato. né, o que descansa é aquele, É. eu falo, tem que ter na agenda aqueles 10 minutinhos de não fazer nada, Sim. né, de se jogar no sofá, porque aí você consegue até pensar sobre, não, realmente, eu ainda tô cansado, mas se eu conseguir me alimentar melhor, eu vou, além de conseguir descansar, ter o benefício da alimentação. Sim. Então eu falo que a gente precisa começar a ancorar essas coisas. Se eu tô cansado, não é uma alimentação que me descansa, né? Não é um fast food que me descansa. Não é aquilo que vai me ajudar a relaxar, né? Não. Pelo contrário, a gente precisa se alimentar bem, colocar para dentro do nosso corpo, nutrir o nosso corpo com coisas saudáveis, né? E eu gosto sempre que você posta ali nos stories, que é o que eu acredito também. Então, quanto mais colorido tá seu prato, quanto mais cor você tem, aquilo vai, assim, e não precisa de muito tempo. Não. O que eu percebo é que se as pessoas, aquelas pessoas que decidiram, tomaram a decisão, falaram, eu tô cansado, mas mesmo assim eu vou priorizar minha alimentação, vou colocar mais cor no meu prato, ter o vermelho, o verde escuro, o amarelo, o laranja, o roxo, vou colocar um pouquinho de cada um, assim, são questões de poucos dias, claro que vai depender de cada organismo, de cada corpo, mas se você começa a fazer essa alimentação mais limpa, os benefícios são gigantescos. E nessa área aqui, né, que eu tenho atuado de levar essa educação em saúde mental, é o que eu mais vejo. Sim. Quando a pessoa fala, né, que, realmente eu comecei a mudar meus hábitos, já tem um impacto. Sim. Às vezes até comentário no Instagram, comentário nos podcasts, sempre tem pessoas falando que quando deram atenção para isso, elas começaram a ter um bem-estar. Então, nem é demorado, porque às vezes a pessoa, claro que ao longo do tempo, a gente está falando em depositar sempre ali coisas positivas, né? Ao longo do tempo os benefícios são enormes, mas a curto prazo já tem benefício, Muito, né? muito. Ele é muito mais impactante. Sim. É ter esse movimento de quebrar esse primeiro ciclo, de se eu reconhecer que esse cuidado aqui já vai fazer com que eu esteja amanhã melhor, até o próprio pensamento de colocar essa ação mesmo, né? Colocar esse cuidado como essa força de ação de fazer. Peraí, eu vou, às vezes, demorar um pouquinho mais de tempo, porque a gente também precisa até ter cuidado com isso que a gente fala, né? Não é gastar tempo, não é perder tempo, não. Eu vou investir um pouquinho mais de tempo aqui em organizar a minha alimentação da semana, mas eu tenho certeza que às vezes aquela sexta-feira que chegava muito mais cansada, arrastada e carregada, ela consegue chegar um pouco mais leve, porque a gente tira o peso de estar todo dia fazer escolha alimentar todo dia é cansativo. Sim, é cansativo. Verdade. E aí, se eu não tô bem para fazer isso, a chance de eu fazer mais escolhas e ficar nesse ciclo que me mantém mais inflamada, com mais dor, com mais desconforto, não dorme bem, né? Sim. Aí vai ficando mais difícil ainda. É aquela coisa de que eu nunca descanso. Sim. Mas quando, na verdade, eu preciso priorizar o descanso e a organização da alimentação do que vai realmente me nutrir. Sim. Quando você falava, Verônica, eu fui pensando várias coisas aqui, porque de fato é isso, a gente está com a cabeça tão cheia de tantas coisas, porque que de fato a alimentação, escolher o que vai comer, pesa, cansa, sabe? Assim, eu falo por experiência, às vezes eu falo, não consegui me organizar, nossa, é tão cansativo, o que eu vou fazer hoje café da manhã? O que eu vou comer hoje na hora do almoço? O que eu vou comer? Então, isso cansa a gente. Se você faz essa organização, a Verônica, inclusive, a gente vai colocar o arroba dela aqui também, para você acompanhar, ela sempre fala sobre isso, ela faz as saladas lá, que dá para semana, né? Ela tem essa organização, e ali são vários insights que você vai ter também de cuidado, de como você pode começar. E é importante a gente saber o seguinte, que é importante você dar o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, você trouxe consciência, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? De levar mais consciência para as pessoas sobre a nutrição, o papel da alimentação no nosso dia a dia. Você vai vendo que ao longo desse tempo só vai te trazer bem-estar. Então começa aos poucos, né? A fazer, a guardar faz uma salada, aquilo vai durar a semana toda, você lava, deixa, só não colocar líquido, né? Eu vejo ali que só não colocar um tomate, se for coloca aquele tomate, né, pequenininho, que ele não vai sair aquela água, e a salada pode durar a semana toda. E aí você pensa numa carne, você pensa num arroz, num feijão.
do jeito que você se organiza para não ter esse cansaço. Quando a Verônica falou, eu pensei no meu dia a dia, porque realmente quando eu não me organizo, aquilo é cansativo, Cansativo. desgasta muita energia, gasta muita energia ali só pensando o que eu vou comer. E aí o que que a gente faz quando isso acontece? A gente vai na escolha mais rápida. Se você tem na sua casa algo pronto, uma bolacha recheada, algo industrializado, você vai rapidamente você vai nele. Fome a gente não fica. É. Então, assim, como o acesso à alimentação hoje ele tá muito fácil, e aí a gente até tirar e quebrar esse mito de que a alimentação saudável ela é cara, né? Aham. Porque se você realmente for colocar no ponto da ponta do lápis ali, às vezes aquele industrializado que você tem, aquele refrigerante que você tem, você compraria, né? Uma fruta a mais. Sim. Mas aí tem que ter esse cuidado de tipo, eu preciso ter isso organizado para comer. Porque às vezes a gente até me deparo com um paciente de tipo, até perde, né? Mas perde porque não cuidou, não higienizou. Mas assim, vai fazer, é o que eu falo, quer começar? Faz uma porção a mais. Ah, em vez de passar bife só para hoje, faz uma porção a mais. Amanhã aquilo ali vai te salvar de uma forma e aí você já começa a fazer esse movimento. Nossa, resolveu hoje eu já consigo descansar, amanhã quando eu fizer eu já vou fazer para depois. Sim. Quando você vê, porque às vezes começar a fazer para a semana toda é difícil, verdade. né? Hoje isso já é um hábito que tá mais organizado para mim, mas eu comecei também assim. Peraí, se eu fizer uma porção a mais, se eu deixar isso aqui para preparar isso aqui amanhã, e aí a gente vai vendo que descansa, porque Sim. aí não dá o trabalho de estar pensando toda Todo dia. refeição. O que que tem que fazer, o que tem que comprar. E outra coisa interessante também junto com isso é, se eu não quero, né, focar naquela alimentação rápida e prática que eu não tenho em casa. Esse foi um dos primeiros Exatamente. hábitos quando eu comecei a cuidar mais da minha saúde, mas às vezes eu tô cansada, eu chego lá e tomo refrigerante, eu como uma bolacha, eu como isso. Então, o que eu aprendi é não ter em casa. E você não precisa tirar tudo de uma vez, né? Assim, eu tomava refrigerante todos os dias, então começa um dia sim, um dia não. Vai trabalhando, trazendo consciência para o seu corpo para que ele possa fazer esse desmame. E Exatamente. também não ter em casa, porque raramente a gente vai sair 10 horas da noite para ir no supermercado, que muitas vezes já está fechado, para comprar uma bolacha recheada porque sentiu vontade. Mas se ela estiver dentro do seu armário, você vai priorizar aquilo da comida rápida, né? Da alimentação rápida, que é um industrializado. Então, isso também é um ponto importante, né? De se olhar também para isso. Exatamente. Do comportamental. Então, eu quero ir também para uma pergunta provocativa, né? Que é: se a alimentação tem tanto impacto na saúde, por que ainda é difícil as pessoas mudarem hábitos alimentares? Exatamente. Até deixei aqui para poder falar de forma bem específica sobre 2 fatores que eu acho muito importante, Bianca. O primeiro deles é que a gente precisa pensar que não é só força de vontade. A gente precisa quebrar esse mito de que, assim, é força de vontade, aquele foco, força, fé e eu consigo. Não, existe, né? Existe o comportamento humano que impacta no nosso comportamento alimentar. Então, isso de fato, se a gente desassociar isso e for só no eu consigo, é onde se frustra muito nos processos para melhorar, para emagrecer, para, né, fazer essa mudança. E aí, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar conforto. Sim. Então, assim, o nosso cérebro, ele sempre vai estar nesse modo de sobrevivência. Eu tenho energia suficiente para sobreviver? Eu quero descansar. Por isso que a gente tem dificuldade de, às vezes, né, exercer essa rotina de destravar essa rotina de organização. É mais o destravar, porque depois que você destrava, você começa a viver tanto benefício dessa organização na alimentação que você já se condiciona entendendo que aquilo é um hábito, mas precisou contar para o seu cérebro através desse processo. Sim. De falar para ele, é mais confortável a gente se colocar nessa condição de melhorar o hábito alimentar, olha só o nosso benefício. Mas isso não consegue só com força de vontade, é com processo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque os alimentos eles estão diretamente relacionados com prazer. A gente tem prazer imediato em comer. Então, esse prazer facilita muito escolhas alimentares rápidas. Sim. Nesse processo que a gente já conversou, de um comportamento alimentar que muitas das vezes está moldado pelas nossas emoções que não está sendo cuidada, né? Pelo descanso que não está sendo oferecido de forma necessária, pelo sono que não está sendo, né?
adequado, então, o comportamento humano, modulando o comportamento alimentar e o comportamento alimentar nos levando para uma alimentação mais prazerosa. E aí isso dificulta o processo de mudança, porque hoje é muito acessível. Eu falo que se hoje a gente quiser comer um bolo de aniversário, lembra daquele bolo de aniversário molhadinho? A gente pede, chega aqui agora, é muito acessível. Então, se eu não tiver a consciência e fazer esse processo mental de que eu estou em processo e de que, mesmo que o alimento seja prazeroso e que às vezes ele vai trazer um conforto momentâneo, não é isso que eu quero, é quebrar isso de que não é pela força de vontade, é processo. É processo. É processo. O que eu mais gosto é quando o profissional foca nisso, né, e fala isso, porque no fundo, todo mundo sabe que é processo, mas é bom sempre a gente ficar focando nisso, porque a gente quer, por essa rapidez, que inclusive a Verônica falou, antigamente você precisava de um bolo de aniversário, você tinha que encomendar, isso muitas vezes era 2 dias, no máximo, assim, a pessoa não conseguia para o aniversário amanhã de manhã um bolo. Então hoje essa facilidade da gente estar sentado aqui, se quiser pedir um bolo, a gente escolhe o sabor, de onde é, o tempo que vai chegar, e ele já chegar, então, ou seja, essa facilidade é como se ela criasse uma sensação para a gente que tudo é rápido, tudo tem que ser rápido e prático, mas quando a gente está falando da transformação do ser, né, eu quero me tornar ser mais saudável, ter mais qualidade de vida, a gente precisa entender que existe um processo, e nesse processo a gente tem que focar na constância, que é, hoje eu vou conseguir, amanhã pode ser que eu não consiga, mas depois da manhã eu consigo, depois eu não consigo, ou seja, o que você não pode deixar de fazer é ter constância, porque até que você crie aquele hábito para a sua vida, vai ter esse dia, eu consegui, não consegui, consegui, não consegui, consegui, pronto, se tornou um hábito, se tornou um comportamento, e para se tornar um comportamento existe um processo para isso, né? Então deixar muito claro isso para as pessoas. E nesse primeiro momento, Bianca, eu trago ainda para o processo do dia, porque é muito comum o paciente às vezes chegar com uma queixa de tipo, nossa, se eu não fizer um bom café da manhã, eu já estraguei o meu dia alimentar, né? E quebrar essa mentalidade. Não. Dentro de um dia alimentar de 4 refeições, se eu não fiz bem o meu café da manhã, eu tenho a possibilidade de melhorar as outras 3. Verdade. Então, começar trazendo isso para o mais básico possível. Porque é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Quando eu decido mudar, eu até tenho essa força de vontade, eu quero mudar tudo de uma vez. Sim. Mas aí, na primeira dificuldade, né, já começa a perder essa motivação. E a motivação, ela é euforia, ela vai passar. Então, se eu não sustentar a minha base de mudança de mentalidade, e nesse simples de, tá tudo bem, eu em 4 refeições do dia, fiz um bom café da manhã, perdi às vezes o time, né, da próxima refeição, não almocei também, mas eu consigo fazer um bom lanche da tarde, um bom jantar, né, é 3 para 1. Amanhã pode ser 4, vai ter dia que vai ser 2 para 2, e aí cada dia vai modulando esse padrão alimentar, porque a constância é isso, né? Sim. Ela também não é linear, então ela vai oscilar, mas o que a gente precisa sair é dessas ondas tão, né, de 8 a 80 e encontrar outras possibilidades de deixar isso mais a menos, essas ondinhas menores ali, que é a constância. Sim. E achei que ficou muito leve isso, né? Que realmente a gente faz ali 4, 5 refeições muitas vezes por dia, aí você não conseguiu, eu tinha programado ontem que meu café da manhã seria saudável, depois eu acordei atrasado, tive que comer qualquer coisa, mas também hoje não consegui começar o dia bem, vou comer tudo errado. E aí não, se você não conseguiu cumprir aquilo, que a gente não tem controle sobre nada, você não conseguiu fazer uma refeição bem, você tem várias outras possibilidades e começar na diária, né, que é isso que a Verônica acabou de dizer. Então esse é um foco importante, né? Eu acho que aí o próximo também, a gente vai falar sobre mitos, né, que existem muitos mitos comuns sobre alimentação saudável, que você, né, quais são esses mitos que você percebe que as pessoas acreditam muito, né, que seria um mito aí que você vê que as pessoas têm como crença sobre alimentação saudável? Eu trouxe um que eu acho que encaixa de forma muito geral em tudo que eu ouço no consultório e o que às vezes, porque assim, de tempos em tempos, algum alimento ele entra ali, né, ou como vilão ou como mocinho da história. Então, para não falar disso, eu acho que o grande mito que cerca a nutrição é que, tipo, um alimento emagrece, um alimento engorda. Então, isso é o que o nutricionista mais ouve. Sim. Banana engorda, banana emagrece. E aí eu até brinco, tem uma piadinha interna da Verônica que diz assim,
Ah, banana, né? Banana engorda? Não, banana não engorda. Quem engorda é a gente. É verdade. Seja banana, seja, né? E aí, na verdade, é o exagero calórico. É só para poder quebrar o gelo mesmo, que aí a pessoa fica com aquilo na cabeça. E isso faz com que ela comece a quebrar essa ideia de que isso é bom e isso é ruim. É contexto. Não tem como a gente falar que um alimento é bom, ele é ruim, ele é contexto. Hoje mesmo, né, almocei e comi meu chocolatinho ali depois do almoço. Por quê? Na mesma refeição que cabe um prato de salada e num contexto de alimentação saudável, cabe um chocolate de sobremesa, entendeu? Isso significa que o chocolate é ruim? Eu não posso colocar o rótulo de ruim no alimento, né? Eu preciso entender o contexto alimentar. Onde que esse chocolate está inserido? Ele está inserido em uma alimentação onde foi sequência de escolhas, né? Não tão saudáveis, de tudo industrializado? Não, eu fiz o meu prato de salada, eu coloquei a minha carne, né? Balanceei ali e desfrutei do chocolate depois. Então, nesse contexto, eu tenho uma alimentação saudável. Então, eu acho que o mais importante agora, Bianca, é a gente quebrar mesmo esse mito de que esse alimento engorda, esse alimento emagrece. Nenhum alimento por si só é o nutriente também. Isso é muito comum. As pessoas pensam que as pessoas hoje elas estão querendo comer o nutriente. Ah, eu preciso comer proteína. Não, a gente come o alimento, sabe? Porque comer só proteína é muito ruim. Se a gente for comer 100% de proteína, né? É igual olhar para a carne e falar, eu preciso comer proteína, então precisa ter essa carne. Por que a gente enjoa de comer determinada coisa? Porque eu começo a comer o nutriente, né? E aí não. Quando eu como a carne, o arroz, o feijão, a salada, é prazeroso, é gostoso e é saudável. Comer o nutriente não é saudável. Então é um mito que a gente precisa quebrar essa associação que eu fiz de que o alimento é o nutriente, de que X alimento engorda e X alimento emagrece. Eu acho que porque ele é macro. E aí quando a gente pensa sobre isso e quebra isso, você vai vendo que, opa, isso aqui vai facilitando no dia a dia, né? Vai aliviando o peso, né? Eu não preciso comer, nossa, tem que ser um lanche proteico. Mas o que é um lanche proteico no meu contexto? Verdade. Né? Se eu tô em casa, é ovo cozido. Se eu tô na rua, eu consigo, às vezes, uma outra alternativa que eu leve, que eu faça. Em casa eu preparo, né? Na rua eu preciso pensar de forma diferente. E a finalidade do que a gente chega para ter essa proteína é o alimento. Então, eu sofro pensando na proteína, no nutriente, para poder chegar no alimento. Olha o trabalho. E às vezes isso impacta até na nossa saúde, né, mental, emocional, que você começa, né, se pensar só no nutriente, não, mas tem que ser proteína, mas qual é a sua realidade hoje? Como que você está vivendo? Como é seu dia? Então, assim, como você pode se organizar para ter uma alimentação saudável, mas não focar só no nutriente, né? Então, isso eu adoro. Não fazer não reduzir, sabe? Isso é reduzir a alimentação ao nutriente, e não pode, né? Até porque quando a gente vai fazer o cuidado de um paciente em uma comorbidade, né? O diabético, ele fica muito limitado e constrangido pela questão de realmente ter que eliminar ali o consumo do doce, e muitas das vezes é uma alimentação muito afetiva, né? Então a gente vai falar um pouquinho de comportamento alimentar, né? Sobre como a emoção influencia também nessas emoções, e se a gente leva isso tudo reduzido ao nutriente, fica mais pesado ser saudável. Por isso que tá tão difícil a gente, às vezes, né, atender o padrão de ser saudável. É porque o padrão ele tem reduzido ao nutriente. Se eu voltar os olhos para a comida, para o prato, para a alimentação, para a mesa, isso fica gostoso, fica confortável. Fica totalmente diferente, né? E precisa. O olhar que a gente tem, realmente. Então, por isso que eu falo o quanto é importante, né? Essa parte educacional, essa parte do conhecimento, e buscar um apoio profissional, que é justamente essas crenças que a gente traz, a gente poder quebrar elas, né? Então, agora a gente vai falar sobre dieta e estilo de vida, que casa muito com o que a gente já falou até agora, né? A palavra dieta, eu fiz questão de trazer essa informação, porque isso é uma crença, né? A gente até começou o podcast falando, nutricionista, as pessoas associam muito com dieta. Olha o que a gente vai falar agora. A palavra dieta muitas vezes está associada apenas à restrição alimentar, mas na verdade dieta significa tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Então, tudo que você consome no seu dia a dia se chama
dieta, você tem uma dieta. Como você explica essa diferença, né, para os seus pacientes? Exatamente. Prazer, você faz dieta todos os dias. E aí, avaliar isso de uma forma que tá bom, tá ruim, é o que a gente conversa e faz no consultório. Sim. Mas quando você chega para contar o que você come, né? Se você me contar o que você comeu hoje, Bianca, é a sua É a minha dieta, dieta, né? sim. Então, assim, trazer essa consciência. E aí eu gosto de abordar da seguinte forma, né? De que se você já está fazendo dieta, isso não se reduz a gente não pode reduzir isso à restrição alimentar. Uhum. O peso que a gente carrega hoje, quando vai para o nutricionista, é porque eu vou sair de lá com uma lista que vai ser restritiva, né? E talvez a sua dieta que você está tentando fazer por conta própria já está tão restritiva que é por isso que ela tá chata. É. Mas aí você que escolheu. Verdade. Aí a gente vem para poder quebrar esse grande mito. Então eu tento sempre trazer essa analogia da consciência de que tudo que você come, né? Colocar isso em possibilidade de melhoria, de tá bom ou tá ruim, é onde a gente discute e trabalha dentro de uma estratégia, um protocolo alimentar. Então, eu pego o que você já tem de dieta, entendo o seu repertório alimentar, que é aquilo tudo que você consome, e vou pontuar, Bianca, de acordo com o objetivo que você quer, a gente pode pautar nessa estratégia. Aí a gente aplica uma estratégia à sua dieta. Sim. Todo mundo já faz dieta. Então a gente, né, o nutricionista hoje ele aplica essa estratégia que aí a questão de ter ficado conhecido como dieta é porque se usa esse termo e depois associa. Uma dieta low carb, uma dieta baixa em carboidrato. Então, mas realmente eu não deixei de fazer a dieta, eu apliquei uma estratégia de reduzir carboidrato de forma, né, adequada, calculada, orientada por um profissional para um determinado objetivo. Sim. Então, é conseguir diferenciar isso, de que tudo que você já tem feito até aqui é sim a dieta, Sim. que é tudo que você come no dia a dia, a partir do objetivo que você tem, emagrecimento, se a gente precisa fazer déficit calórico, que é o quê? Comer menos e gastar mais, aí eu preciso mexer realmente na quantidade, na qualidade daquela alimentação, fazendo essa estratégia para poder alcançar esse objetivo, né? Então, diferenciar isso na cabeça do paciente, porque isso até fortalece aquilo que ele vai receber e falar, faz sentido eu fazer isso aqui. Era diferente do que eu estava fazendo, não precisa ser restritivo, muitas das vezes, né? Um erro muito grande também é fazer essa restrição por conta própria, né? Achar que é só comer menos, gente. Se fosse só comer menos, a gente resolvia um problema importante, né? Da obesidade que tá aí de forma tão significativa na população. Sim. Então, olha o quanto de contexto tem, né? Aí, às vezes, de fato, né? Tem tanta informação hoje que a gente associa que eu consigo fazer sozinho, eu vou começar, é só eu comer pouco, e às vezes é aquele pouco sem qualidade, e às vezes não é comer pouco que você precisa, às vezes tem vários outros fatores que estão influenciando, a gente já falou aqui sobre microbiota, então são tantas coisas, gente, que o principal é, se você quer qualidade de vida, não tente também fazer tudo sozinho, que muitas vezes a gente vai precisar de um profissional, de um mentor para nos direcionar ali também. Isso é importante, né? E alimentação e comportamento, né? Até a Verônica já falou, a gente vai falar sobre comportamento e, de fato, isso é muito importante, né? E uma pergunta que eu tenho sobre esse tema é que muitas pessoas sabem o que deveria comer, mas mesmo assim não conseguem manter uma alimentação saudável. O quanto o comportamento e a relação emocional com a comida influenciam nisso. Exatamente, né? Puxando aquele gancho de que o nosso comportamento humano impacta no nosso comportamento alimentar, né? Sim. E aí a forma como eu tenho as minhas relações psicológicas, como que tá a questão psicológica, os meus relacionamentos, a questão do cuidado emocional mesmo, vai me direcionar para escolhas alimentares, né? Então, quando eu direciono as minhas escolhas alimentares pensando na emoção, pensando nessas questões do comportamento, isso a gente precisa entender quais são os gatilhos que têm influenciado para que isso se torne saudável, né? Sim. É aquela questão que gera o ciclo do comer emocional. Sim. Então, o comportamento, ele impacta na forma como eu me relaciono com a comida. Hoje, o problema da sociedade em seguir uma alimentação saudável não é saber o que fazer.
né? Que foi isso que Sim. você trouxe na questão. Sim. A gente não tem dificuldade, não falta informação de saber que eu tenho que comer fruta, verdura e legume. Por que eu não consigo fazer isso? Porque a minha relação com a alimentação não tá boa. Sim. Porque eu não tô cuidando, às vezes, do comportamento humano como um todo, fazendo com que eu tenha um ambiente saudável em todas as áreas da minha vida, e isso impacta diretamente no meu comportamento alimentar e na minha escolha. Porque eu vou ter gatilhos ali associados de que é muito mais fácil eu me sentir confortável com uma alimentação não saudável. E aí é onde a escolha alimentar não fica saudável e a minha relação com a comida não fica saudável. Então, se eu puder colocar como um problema, né, talvez o grande problema hoje da dificuldade de manter uma alimentação saudável é a dificuldade de se relacionar bem com a comida, Sim. que é essa emoção colocada, esse cuidado, esse tempo, esse desgaste na escolha, né? Eu não quero ter isso, então eu não faço escolhas tão boas, porque é para poder conseguir emocionalmente ficar bem nessa relação. Sim. E às vezes a gente tem muitas crenças relacionadas, né? Principalmente assim, deve chegar muito no seu consultório pessoas que já tentaram, seja sozinhas, às vezes até com outro profissional, mas não buscou essa parte comportamental de saber qual é a relação que a pessoa tem com a comida e que ela criou uma crença de que se alimentar bem é difícil, que emagrecer é difícil, que ter qualidade de vida é difícil, que tem vários fatores que precisa mudar, mas na minha rotina não cabe isso. Então, por isso é importante a gente ir para um profissional onde ele tenha tempo para nos ouvir, né? E tenha uma atenção àquela nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Então eu gosto sempre de frisar isso, porque às vezes você tem uma crença relacionada, né? E você tem que levar isso para ser o mais sincero, porque também tem uma coisa, às vezes o próprio paciente ele quer melhorar, mas ele não fala sobre isso. Fala tudo, olha, eu tenho dificuldade, tentei várias vezes, mas não consigo, eu tenho uma relação com comida, eu gosto muito de doce. Fala isso, porque com essas informações, sendo muito sincero com o profissional, é que ele vai poder te ajudar. Se ele não sabe que aquilo é uma dor, e você vai segurando informação, não vai contando também, não tem como ele aprofundar e te ajudar também, né? Exatamente. Por favor, né, nos comuniquem, porque entender o que está por detrás desse desejo do doce, que como acaba sendo um alimento, né, muito prazeroso, né, e de satisfação imediata, entender o que está por detrás, né, tem uma frase que a gente usa que, assim, a emoção não sentida, ela vira comida, né, então, assim, claro que a gente, né, falar isso aqui com muito cuidado, mas que realmente conecta com esse universo, né, que muitas das vezes é aquela tristeza, é aquele cansaço. Então, a busca pelo prazer imediato com a alimentação, né, vai trazer ali um conforto, mas eu entro também no ciclo que pode estar gerando culpa. Então, assim, olhar para o cenário como todo nos dá a possibilidade de entender o gatilho e aí utilizar as ferramentas comportamentais para fazer o que você já sabe que tem que fazer na alimentação, né? Para evitar o docinho todo dia depois do almoço, porque eu só quero me sentir bem, ou eu quero um estado de alerta, né? E aí a gente vai conseguindo entender quais são os gatilhos, tem e usar ferramentas comportamentais para isso mesmo. Sim. Achei super interessante. Vocês estão vendo que dá para a gente aprender muito aí e tirar várias crenças que a gente tem, né? Ou coisas que a gente faz no nosso dia a dia mesmo e que a gente nunca parou para pensar que aquilo tem um impacto e muitas vezes pode não ser positivo, né? E a rotina corrida, dia a dia. Quem hoje não fala que está numa rotina corrida, né? Para quem está nos ouvindo agora, né, e sente que precisa melhorar a alimentação, qual seria esse primeiro passo para começar? Primeiro, eu acho que a questão de justificar o tempo é desculpa. Eu já gosto de quebrar logo isso, né? Porque às vezes é realmente o tempo que a gente tem colocado de intenção para esse cuidado. Então, se eu colocar o tempo de intenção para esse cuidado, eu descubro que isso às vezes é uma justificativa e que vale a pena, né, eu repensar que dedicar tempo para esse cuidado traz essa melhoria lá na frente, como a gente já falou, né? Sim. Então, assim, e aí o que acontece nessa rotina corrida, Bianca? A gente erra em achar que vai conseguir ser saudável sem planejar e organizar. Então, esse é o erro aqui que a gente pensa nessa rotina corrida. Sim. E como primeiro passo, é você incluir o que melhora. Sim. A gente está num movimento de tanto tira, de pode, não pode, sim, que isso fica mais desconfortável. E aí,
o paciente ele chega a assustar. Que às vezes eu falo assim, se eu te contar que você precisa comer mais. Não, Eu não né? Posso, não faz sentido, porque assim, eu já nem sei mais o que fazer, porque eu tirei tanta coisa. Esse foi o problema. Então, o primeiro passo é incluir mais. Inclua o que melhore. Sim. Inclua o que melhore, né? Então, assim, seja mais uma fruta, seja mais o colorido do que a gente já falou, né? O primeiro passo aqui, inclua o que melhore. O que hoje você já tem de entendimento sobre alimentação saudável que você pode incluir hoje, né? Você tá ouvindo aqui agora e já consegue colocar em prática. Então, inclua o que melhore. Sim. Inclua o que melhora, o que é natural. Eu falo que não tem muito erro aí quando você coloca cor no seu prato, quando você sabe que aquilo te faz bem, né? A Verônica falou algo aqui que logo me veio na cabeça, né? Tem tanta informação hoje, glúten faz bem, glúten faz mal, leite faz bem, leite faz mal. Eu acho que o que funciona para você, né? Se você vê que o leite não te faz mal, por que não tomar? Porque você ouviu essa informação, se você está fazendo isso sozinho, claro que quando você estiver com um profissional, ele vai entender tudo isso e vai fazer ali uma dieta, uma organização alimentar muito importante. E quando a Verônica falou também da organização, que o nosso maior erro é esse, e de fato é. Eu falo que quando a gente vai fazer algo para mudar a vida, e aí entra pela minha experiência de bagagens de vida, minha formação, é que tudo na vida que você deseja fazer, se não tiver organização, não vai, gente. Assim, o primeiro passo, assim, eu preciso saber qual é a primeira coisa para tudo, organização, que foi o que a Verônica falou aqui, qual é o primeiro passo? Organização, e depois você incluir isso que é saudável, porque sem organização não tem como. Você decidiu, você planeja, e esse planejamento exige organização, existe uma ação. Organização, sim. Ação, organiza e age, né, para que aquilo tenha um impacto positivo na sua vida. E eu gostaria que você deixasse 3 orientações práticas aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam melhorar a sua alimentação no dia a dia. Ótimo. Eu coloquei de 2 aqui em grupos de contexto prático mesmo, né, para colocar a mão na massa hoje, para poder já ir para a cozinha e mudar isso aí, que acho que você já até comentou, e a gente tem uma frase muito conhecida, que é o descasque mais e desembale menos. Assim, nada mais prático do que isso pode gerar uma grande transformação na sua vida, porque aí a gente vai incluir esse contexto de uma alimentação mais saudável, mais colorida, mais variada, que inclua o que melhore. O que melhora hoje a qualidade da sua alimentação? Às vezes, antes de pensar na quantidade também, eu preciso ajustar a quantidade, deixa para o profissional, deixa para o cálculo. Sim. Inclua o que melhora. Então, descascar mais já é verdura, legume, trazer cor para esse prato, né? Então, de forma bem prática, é isso. Agora, na questão do comportamento também, né, Bianca? O que eu trouxe e quero destacar aqui é a questão da presença. Sim. Né? A gente perdeu esse tempo de presença, de mesa, de atenção. Então, assim, quantas vezes eu vou fazer um recordatório alimentar, eu vou buscar uma história alimentar, a pessoa ela não sabe o que ela comeu ontem, sim. Ela não consegue trazer de forma mensurável isso para até que a gente possa possibilitar melhoras no processo, né? Sim. Porque ela não está presente. Então, assim, esteja presente. Isso é o relacionamento com a comida. Quando a gente se relaciona, quando eu gosto de uma pessoa e eu quero me relacionar bem com ela, eu busco estar presente, eu olho no olho, e a gente pode fazer isso com a comida, sim. Na mesa, né? Deixando mesmo de lado o que nos distrai. Então, assim, estar presente, mastigar bem os alimentos, né? Então, de forma comportamental, seriam essas dicas práticas também, da presença, da consciência. Quando você está presente, você começa a exercitar a consciência alimentar, né? De perceber, nossa, eu gosto desse alimento dessa forma. Por que a gente sabe que a gente gosta do que a gente gosta de comer? Porque um dia eu experimentei daquela forma e isso gerou uma memória, mas que é consciente, sim. Né? Sobre se a gente for almoçar juntas e eu tenho as mesmas opções, eu vou montar um prato de um jeito, você vai montar do outro, são preferências alimentares, e você só tem consciência da forma que você gosta porque você colocou atenção, é verdade. Né? Da mesma forma que eu falo, eu não gosto disso, por quê? Porque é feito assim, porque é assim, eu não gosto desse corte, isso é tão lindo, é a multiforme graça da alimentação, sim. E que se a gente se der o cuidado de estar presente e melhorar essa relação com a comida, tudo melhora. Sim. Excelente, achei válido tudo, tudo. Comer com mais atenção, né, mais devagar, olhar, descascar mais, desembalar menos, são
o que a gente pode de fato fazer no nosso dia a dia que contribui muito, né, de forma bem positiva. E indo também ali para as nossas perguntas finais ali, tem 3 perguntinhas que eu acho muito importante, né, que eu gosto de deixar aqui como padrão do Integra Vida, que é, na sua visão, qual é o hábito mais importante que a pessoa pode desenvolver hoje para começar a cuidar melhor da sua saúde? Eu coloquei de forma, assim, até não tão prática quanto as outras dicas, porque é decidir, Sim. né? É decidir fazer boas escolhas. Então, como a gente começou falando aqui, porque se a gente já falou que a dificuldade que as pessoas têm hoje não é de saber o que fazer, elas precisam decidir fazer isso. Sim. Então, decidir fazer isso. Começando com o quê? Começando com o que melhora, começando com o simples, começando com o prático, começando com aqui e agora. Às vezes é olhar para o que você tem na sua casa e repensar sobre aquilo ali. Olha, no próximo mês eu realmente não vou comprar mais sobre isso. Sim. E vou fazer essa compra pensando nessa melhora aqui. Então, decidir fazer boas escolhas, para mim, é a ação mais prática hoje, para pegar o que você já tem de informação de alimentação saudável e fazer virar ação. Sim, perfeito. E se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre cuidar da saúde, qual seria? Cuidar da saúde. Eu vou pegar aqui na minha colinha, que eu acho que eu destaquei algumas coisas importantes também, né, para não passar batido. Então, decidi fazer essas boas escolhas mesmo e permanecer fiel a esse processo, né? Mas, na verdade, eu quero deixar um questionamento, Bianca, sobre essa mensagem de cuidar para a saúde. Sim. Porque de todas as coisas que você cuida, por que você não quer uma delas? A gente começou falando aqui que a saúde é a coisa mais importante para a gente estar aqui hoje, para a gente trabalhar, para a gente se relacionar, para a gente viver, para a gente gestar, para a gente cuidar dos nossos filhos e ter uma vida boa. Eu preciso de ter saúde. E aí, de todas as coisas que você cuida, por que você não é uma delas? Cuidar da saúde é autorresponsabilidade. Né? Cuidar da saúde não é egoísmo, é amor próprio. Então, sempre que eu, às vezes, me vejo cuidando de muitas coisas, eu gosto de trazer esse questionamento. Opa, de todas as coisas que você cuida, por que você não é uma delas? Por que você ainda não cuidou do seu exercício dessa semana? Por que você ainda não cuidou da sua alimentação nessa semana? Né? E eu trago isso para mim, é a minha autorresponsabilidade, é o que só eu posso fazer por mim. Essa entra muito a parte da máscara, de que primeiro você, depois o outro, mas aí você precisa entender por que isso, porque se você tenta colocar na outra pessoa e você não consegue, né, porque você já, né, já morreu ali, porque esse é o intuito ali no avião, quando você entra, falar primeiro em você, é que se você coloca em você e tá vendo que a outra pessoa não tá conseguindo, você já se fortaleceu, você tem a condição de colocar no outro, mas se você tentar colocar no outro e não conseguiu, porque você não tinha oxigênio suficiente, então quem vai é os dois. Então, Perdeu a possibilidade. e tem a parte de amar primeiro você, para que você ame o próximo. A condição é primeiro você, para que você consiga amar o próximo. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente consegue cuidar de si. Então, eu vejo assim, quando a gente fala de saúde é nossa responsabilidade, quando eu falo muito essa frase, a Verônica também, é você dizendo assim: eu amo meu filho, ele é prioridade na minha vida, mas para mim cuidar dele, eu preciso cuidar de mim. Sim. Então, quando eu pergunto o que é mais importante na sua vida, sempre responda: sou eu. O que é mais importante na minha vida sou eu. Porque se você tá bem, isso não é egoísmo. Verônica falou isso muito bem, não é egoísmo. É você cuidar de si para você ter condição de cuidar do outro, né? E a última pergunta para finalizar, o que significa para você viver com saúde e equilíbrio? Ah, isso é lindo, né? E essa questão do cuidado, só para também, né, falar aqui de uma forma que eu aprendi isso, que o quão importante é a gente exercer esse papel de cuidado, mas se eu cuido de mim, eu consigo cuidar melhor do outro, né? E viver com saúde, Bianca, é conseguir contemplar esse bem-estar. Contemplar esse bem-estar de forma harmônica, onde todo dia eu consigo fazer essas pequenas mudanças que me possibilitam ser uma pessoa melhor, para viver a liberdade, sabe, da saúde, do bem-estar, da longevidade. Porque é tão gostoso, além da gente fazer o que a gente gosta,
de fazer, fazendo isso, se sentindo bem, Sim. né? E o se sentir bem é a forma como eu me alimento, é a forma como eu olho, como eu cuido, é exatamente isso que a gente falou, Sim. né? Se hoje eu tenho um papel de cuidar do outro, de exercer esse cuidado aqui através da informação, através da prescrição, né? Através de como eu posso alcançar essa outra vida, sendo um agente de transformação, pensa na potência de fazer isso se eu estou bem cuidada. Sim. Pensa na potência de fazer isso se eu me sinto bem. Se eu já faço o que eu gosto, o que eu amo, e se eu faço isso sendo bem cuidada por mim mesmo. Sim. Então, viver com saúde é isso, é esse equilíbrio, essa liberdade de estar bem. Ai, gente, assim, cada podcast que eu termino aqui é tão, assim, prazeroso, saber o quanto eu aprendi, porque vem com várias perguntas, né, vocês foram acompanhando aí as perguntas que eu tinha, perguntas que eu sei que as pessoas têm, comum, porque eu quero que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas, de especialistas, e para finalizar, né, Verônica, eu quero te agradecer, assim, obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui comigo, trazendo tanto conhecimento, tanta troca. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse podcast vai aprender muito e vai saber da importância da alimentação e quebrar também, né, aquela crença de que nutricionista está ali para fazer o cálculo de quantas calorias e me entregar uma dieta e eu ir para minha casa. Não, o papel é muito mais amplo, é algo que eu não comentei, mas a gente, antes de começar aqui, eu tinha falado, né, nos Estados Unidos estão mudando vários fatores ali sobre a parte da alimentação e recente, eu vou até colocar aqui o link dessa matéria, onde fala que as faculdades lá nos Estados Unidos começam a colocar também na grade a alimentação, a parte da nutrição, por entender que todo médico precisa sair, independente da especialidade que ele vai fazer depois, sabendo da importância da alimentação, a importância da alimentação para prevenção, alimentação para quando a pessoa já está com uma parte de adoecimento, que a gente falou muito bem aqui, né? A gente falou que mesmo que a pessoa já tenha um diagnóstico, a alimentação, se ela fala, olha, eu estou passando por isso e agora deixa eu buscar um profissional para poder me ajudar, ela vai ter uma grande melhora, né? Então, assim, é fundamental, é aquilo que você faz todo dia, tem um papel muito grandioso. Se hoje você tem uma condição de saúde, é preciso olhar que a alimentação pode ter levado a essa condição. E que agora, primeiro você muda a alimentação para depois a alimentação mudar você. Então, faça esse movimento, faça essa ação, realmente volte o seu olhar para esse autocuidado com a alimentação. Nossa, eu gostei dessa frase, gente. Isso aqui é uma frase. Primeiro você muda a alimentação, depois ela muda você. Primeiro você muda a alimentação, depois ela muda você. Uau! Obrigada, viu, Verônica? Verônica, mais uma vez, muito obrigada por sua presença, por estar aqui compartilhando conhecimento com a gente hoje. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigada por caminhar com a gente nessa jornada de conhecimento e cuidado, porque viver bem é integrar tudo que somos. Tchau e até o próximo episódio.